Bem, então você, aluno sapiente, teve a visão além do alcance, conseguiu já matar a charadinha que eu deixei no último vídeo. No que acontece antes? A quebra da ligação carbono-hidrogênio ou a quebra da ligação cloro-cloro? Isso é simples, você recorre a um livro ou a alguma tabela que fale sobre calor de quebra de ligação. Aquele composto que tiver o menor calor de quebra de ligação vai ser o composto que vai se quebrar primeiro. A ligação fraca é a que rompe antes. Né? Então, se a ligação fraca é a que rompe antes, quando eu tenho duas substâncias, cloro molecular e metano, aquela da qual tiver a ligação mais fraquinha vai romper quando exposta a uma quantidade de calor, quando exposto a um facho de luz, ou a incidência de uma luz de um determinado comprimento de onda. E aí esse processo vai desencadear uma reação em cadeia. Depois que rompeu a primeira molécula, aí aquela mistura reacional que eu comentei ali no vídeo passado, que poderia demorar anos para acontecer, acontece em segundos, rapidinho, rapidinho. Porque acontece uma reação em cadeia, e vamos a ela. Então, olha só, é aqui que nós estávamos, né? Na ligação química do cloro, na reação do cloro com metano. A gente nem precisa se preocupar com essa reação aqui embaixo, por causa que todas elas vão ser análogas, tá? Eu só preciso de uma para explicar o todo. E a gente vai se preocupar só com essa primeira aqui, tá? Por hora. Então, aqui eu tenho... Isso vai ser tanto válido para cloro quanto para bromo, já está aqui no slide. Quando eu tenho uma reação química acontecendo, tem que voltar aqui para olhar para os olhos de vocês e falar isso. Quando acontece uma reação química e eu quero entender o passo a passo do que acontece, eu estou analisando o mecanismo reacional. É isso que a química se importa muito. Como as coisas acontecem. O passo a passo, a receita do bolo, né? Você vai lá fazer um bolo para pôr numa forma de teflon, né, para depois comer. Então, você antes de fazer o bolo que vai para a forma de teflon, você mistura lá farinha, ovos, leite, manteiga, açúcar. Então, e aí tem que ser na ordem certa. Se for pôr fermento, não pode colocar junto com sal, aquelas coisas. A clara do ovo não tem que estar a temperatura ambiente. Isso aqui está igual a Ana Maria Braga. Então, existe um passo a passo. O mecanismo reacional é o passo a passo de como as coisas vão acontecendo. Tá? Só esse disclaimer aí que é importante. Quando você começa a entender esse passo a passo, ou seja, quando você entende o mecanismo, aqui está o slide em inglês ainda por causa que eu peguei da Paula Bruce aqui, e aí eu estou usando o material dela e ficou em inglês mesmo, mas está um tanto quanto intuitivo, isso não vai diminuir o teu entendimento, eu acredito, né? Mas está bem intuitivo o que está escrito. Então, o mecanismo de uma monocloração, que a gente vai também só manter ainda o entendimento de como aconteceria na substituição de um átomo de hidrogênio do metano por um átomo de cloro, ele se dá nesses passos aqui. Então acontece uma reação em cadeia, que ela tem o pontapé inicial, né? O passo inicial, um passo de propagação. E aí essa reação ela vai se propagar até quando? Até começar a terminar os reagentes. Eu tenho uma quantidade finita de reagentes, então não vai ficar para o final da vida ali tudo isso reagindo sempre. Chega um momento que não tem mais reagente.
só tem produtos, e os produtos não reagem igual aos reagentes. E aí, então, existem algumas etapas dessa reação em cadeia que são as etapas de terminação. Então, aqui, tudo isso que você está vendo aqui são as reações entre cloro e hidrogênio numa cloração, né? Numa cloração de um hidrocarboneto. Tá? Então, a primeira parte do processo é aquela que envolve calor ou luz, e é uma etapa onde a luz quebra de maneira homolítica. Vou limpar um pouquinho aqui para ficar mais simples, né? Então, a luz quebra de maneira homolítica. Acho que assim fica melhor, né? A ligação cloro-cloro. Então, é uma cisão homolítica. Essa cisão homolítica quer dizer que quebra-se a ligação química de maneira igualitária. Tá? Aqui está representado esses pontos, a representação de Lewis da estrutura. Você sabe isso, né? Nós tivemos uma aula ali sobre representação de Lewis das estruturas, lá na química geral. Os aletos são substâncias que são elementos químicos que estão aqui na família 7A da tabela periódica. Eu estou indicando aqui com o cursor do mouse: flúor, cloro, bromo, iodo, astatínio e telecínio. Então, esses caras aqui. Essa família, a família 7A, tem uma coisinha em específico. Toda a família 7A tem 7 elétrons na camada de valência. Tem 7 elétrons de valência. E a tendência é que esses átomos tendam a emparelhar elétrons até chegar no octeto. Tá? Mas essa é uma informação que você vai guardar ali na tua caixa de ferramentas, porque logo ela vai ser útil. Por hora, então, você só está entendendo que há uma quebra homolítica. Por que é homolítica e não heterolítica? Né? Porque até são dois átomos iguais, né? Eles têm a mesma eletronegatividade, eles vão estar atraindo essa carga. Que lembra lá, sempre quando tem uma representação de uma ligação química, da maneira como está ali, é como se você imaginasse isso daqui, né? Dois pontinhos, 2 elétrons, cada um de um átomo, e ali eles guardam entre si algumas propriedades que fazem com que os 2 átomos sejam mantidos unidos. Quando há a quebra, então uma molécula de cloro molecular, cloro Cl2, é quebrado em 2 moléculas de cloro radicalar. E se liga agora, porque isso são coisas importantes. Anota muito bem isso, para que você não confunda essas informações que eu acabei de dar e esses nomes que eu acabei de fornecer. Porque aqui, ó, nós vamos... Vou uma nova janela aqui que você vai ver. Eu falei cloro radicalar. São coisas que a gente precisa guardar. Cloro molecular, Cl2. 2 átomos de cloro formando uma molécula. Tá? Então, Cl2 é uma molécula. Parece que é bobinho isso, mas é importante. Cloro, elemento químico, Cl1. Então, isso daqui é só cloro. E aqui, eu esqueci, né? Cloro molecular. E aqui só cloro ou cloro atômico. Também posso chamar, porque aqui só tem um átomo. Esse cloro atômico é conforme ele está ali na tabela periódica. Então, ele tem lá essa
configuração eletrônica. Aliás, ainda está faltando mais uns caras aqui, né? 3S2, 3P5. Ele está... Só confirmar isso para que não haja nenhum embrólio. Isso, exato. 3S2, 3P5, a configuração eletrônica dele. Então, são 7 elétrons na camada de valência. A representação de Lewis disso daqui é isso daqui. Então, 7 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cloro atômico. Esse cloro atômico é o que eu acabei de falar, que também pode ser o cloro radicalar. Nos livros de orgânica, quando você encontrar essa informação radicalar ou radical livre, pode saber que vai ter uma coisa em específico. Vai ter hidróxido radicalar, cloro radicalar, flúor radicalar, vai ter um monte de coisa radicalar. O que é o radicalar? Quando ele tem um elétron, um abençoado aqui, desemparelhado, tá? Lá da configuração eletrônica vai ficar lá do 3S2, 3P5 ali, que é o finalzinho da configuração eletrônica. Se você fazer a distribuição ali nas caixinhas, você vai perceber que vai ter um elétron desemparelhado. Isso é o que a gente chama de radical livre. Tá? Esse cara, esse elétron desemparelhado, ele tá louco para fazer reação química de qualquer jeito, porque ele quer, de alguma forma, ser bem usado, bem útil na química, ele quer ser emparelhado com alguém, com algum outro elétron, isso que eu estou querendo dizer, né? Para, com isso, fazer com que o átomo de cloro chegue a 8 elétrons no octeto. Tá? Lembra sempre disso, isso é importante. Então, cloro radicalar é o cloro radical. Cloro radical, ele é diferente disso daqui, ó. O Cl- é um ânion chamado cloreto, tá? Que é diferente do cloro radicalar. Por quê? Porque o cloro radicalar, eu vou limpar isso daqui porque senão não vai ficar confuso. O cloro radicalar, ele tem um elétron desemparelhado e os outros 6 aqui. Então, ele é neutro, ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele está neutro. O cloreto, ele vai ser essa estrutura aqui em azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse em azul aqui é o cloreto. Né? O que é o cloreto? Um ânion. Lembra lá. O que é um ânion? Uma espécie química que ganhou um elétron. Olha a diferença. O que tem de diferença do cloro radicalar para o cloreto? Conta os elétrons aqui. 7 elétrons. E quantos elétrons aqui? 8 elétrons. Daqui para cá ele ganhou um elétron. Ele se tornou um ânion. Ele é o cloreto. Então, há 3 coisas que a gente viu. Cloro molecular, cloro atômico, que é o cloro radicalar, e o cloreto. São coisas distintas. Isso vai ser importante, tá? O cloreto tem... Por quê? Porque um elétron na química faz diferença. Química é sobre isso, sobre esse um elétron, tá? É sobre isso que
tudo baseado, né, sobre como que esse um elétron vai para um lado ou vai para o outro. Então eu fiz esse pequeno adendo, né, eu iniciei ali, fiz um abre parênteses, agora fecha esse parênteses, que agora você sabe do que eu estou falando aqui, né? Que eu tenho 2 átomos de cloro radicalar. Isso está lá no meio reacional. Imagina que você tem um balão cheio de metano, coloca 16 gramas de metano. 16 gramas de metano, por que eu coloquei 16 e não 20 ou 10? 16 gramas de metano é o peso de 1 mol de metano. Aí eu vou lá e coloco mais 35 gramas de cloro, que também é um mol. Aliás, 70 gramas, né? É o dobro. Pequeno engano. Mas enfim, eu coloco 1 mol também de cloro molecular. Então, eu coloquei 1 mol de metano, 1 mol de cloro, isso quer dizer que eu tenho 6,023 vezes 10 a 23 moléculas de metano. E isso também em moléculas de cloro. 6 bilhões de 6 trilhões de moléculas. Quando uma só se arrebenta e forma esses 2 átomos de cloro, esses 2 átomos de cloro, se tiver numa proporção 1 para 1 ali, é muito provável, cada um vai ter 50% de chance desses 2 átomos de cloro radicalar, de encontrar com alguma molécula. E 50% da chance vai ser dessa molécula ser um metano. Né? Mas eu tenho 2 moléculas, então é muito provável que esse átomo de cloro, que agora está representado aqui, está representado aqui em cima, ó, o cloro radicalar, ele vai encontrar uma molécula, que molécula é essa aqui? Metano, só que a ligação química hidrogênio, CH3, ela está ali em evidência para você se ligar nisso, né? Que essa molécula ela vai sofrer a interação com esse radical livre aqui. Esse cloro radicalar, eu falei lá há 1 minuto atrás, ele tá louco para fazer reação. Ele tá louco para emparelhar esse elétron. E é muito provável que ele não vai encontrar um outro átomo de cloro, né? Poderia acontecer isso, né? Mas é muito provável que, como o sistema é gasoso, ali tem um movimento muito grande que ele vai encontrar outra molécula. E a outra molécula ali só pode ser um metano. Como são 2 átomos de cloro, é bem provável que alguém vai encontrar um metano no meio do caminho. Haverá um metano no meio do caminho. Tá? Então, essa reação aqui que a gente está vendo aqui em cima é uma das etapas de propagação da reação em cadeia que vai acontecer. Essas flechinhas em vermelho que você está vendo, perceba que ela não é uma flechinha normal. Ela tem uma coisa específica. Ela é um semi-arpão. Percebeu? Um arpão, né? Igual aqueles arpões de pesca. O anzol também, né? Embora seja outra coisa, mas ele tem a mesma conformação. Essa semi-flecha, ela tá algo assim, né? Essa semi-flecha, ela não está inteira, né? Ela não está assim, ela está assim. Essas flechinhas aí, essas semi-flechas indicam o fluxo dos elétrons. Agora, para o resto da tua vida, quando você abrir um livro de orgânica, vai ver essas flechinhas, você pode virar e falar para os teus parentes, olha, eu sei o que é isso, é o fluxo dos elétrons nas moléculas. É isso que quer dizer, tá? Então, por que isso é importante? Que ele vai indicar, está indicando para você, aqui em cima já havia acontecido isso, só que eu não chamei atenção, agora eu estou chamando. Aqui em cima, quando houve a quebra da ligação, cada semiflecha indica o fluxo de um dos elétrons. Tá? Então, um dos elétrons saiu da ligação química e foi para o átomo. O outro também fez isso. E eu tenho 2 átomos com
esses elétrons desemparelhados. E aqui o que eu tenho? Como a ligação hidrogênio-metano ela é uma ligação relativamente forte, mas não tanto quando eu tenho um cloreto ou um radical livre frente a ele. E como eu tenho cloro radicalar sendo gerado no meu sistema, esse cloro vai interagir com os elétrons que estão compartilhados entre hidrogênio e carbono. E aí haverá uma situação que, ou você também pode imaginar dessa forma: o átomo de cloro em relação ao hidrogênio e ao carbono, quando pensamos em eletronegatividade, quem é o cara mais eletronegativo? E quando penso em afinidade eletrônica, quem é o cara que mais gosta de elétrons de toda essa história? Cloro, hidrogênio ou carbono? É o cloro. Isso também é um conteúdo lá da química geral. Ver como agora tudo isso está muito bem amarrado. Então, o cloro ele vai atrair muito bem essa ligação química aqui, essa densidade de elétrons, ao ponto de romper ela. E aí, um elétron que estava aqui vai interagir com esse um elétron aqui do cloro e vão formar, e obviamente ela haverá a quebra dessa molécula de metano. Então, essa união aqui vai gerar ácido clorídrico. E quem que vai ficar sobrando? O radical metilo. Eu não falei mirtilo, eu falei radical metila, né? O radical metilo. Então, uma das etapas envolve a formação de um novo radical e de um ácido. Esse ácido eu deixei para depois, a gente não precisa se preocupar com ele agora. O que importa é que daquele cloro que foi gerado na reação acima, daquele cloro radicalar, eu vi a reação que um deles faz em relação ao metano. E ele gera um ácido clorídrico e gera um metil radicalar. Tá? Lembre que isso aí tem que ser multiplicado por 2. Então, 2 cloros vão gerar 2 radicais metilo. Porque são 2 cloros aqui. Beleza. E aí que esse radical metil, ele pode tanto... Eu acho que aqui nem está expresso a última... Não está expresso todas as etapas, mas pelo menos uma das etapas que é muito frequente é que ou que ele encontre um novo metano ou que ele encontre mais uma molécula de cloro. Então, se ele encontrar uma outra molécula de cloro, esse radical metil aqui, que é o CCH3, se ele encontrar uma outra molécula de cloro, ele vai reagir de forma a gerar um CH3Cl, cloreto de metila, e mais um cloro radicalar. Então, notem que aqui essa reação fica se autoalimentando. E você tem que lembrar que também aqui era 2 vezes tudo isso. Então, eu vou ter 2 radicais metilo, que aí vai gerar mais 2 átomos de cloro radical, mais um átomo de cloro radicalar, mais um metilo ainda que está sobrando. E isso vai acontecer de uma forma retroalimentável até que todo o metano, todo o cloro molecular do meio seja consumido. Vai chegar uma etapa que eu vou ter em uma pequena proporção, notem ali que eu falei, se a metila, esse radical metila encontrar um cloro, ele pode encontrar um outro radical metila também.
Isso vai, depois de um tempo que várias vezes essas etapas forem se repetindo, vai chegar um momento que a reação vai começar a se envenenar, né? Ou seja, muito do cloro molecular já vai ter sido consumido, muito do metano vai ter sido consumido, e aí quem que vai ficar sobrando por último? Radicais metilo, radicais cloro. Então, as últimas etapas vão envolver cloro e cloro, metilo e metilo, e também cloro e radical metilo. Então, essas são as últimas etapas de um processo que acontece em cadeia e que tem a etapa de propagação aqui no meio. Então, toda essa reação ela vai acontecer de maneira a produzir mais cloro radicalar, mais metil radicalar, e assim até que um momento, obviamente, vai acabar todo o metano, vai acabar todo o cloro, e só haverá o radical cloro, radical metilo, que vão se combinar em uma última etapa para formar aí o que chamamos de fim, as etapas de terminação, as etapas de finalização da reação química. Então, essa é a ideia, essa é a forma como as coisas acontecem para que eu parta de uma molécula, de 1 mol de moléculas de metano, 1 mol de moléculas de cloro e chegue até essa situação, cloreto de metila e ácido clorídrico. Então, ainda claro, aqui você pode perceber, gerou aqui etano também, mas isso aqui é proveniente das etapas finais e até são proporções muito pequenas. As maiores proporções acontecem, ou seja, o maior rendimento acontece fornecendo clorometano, tá? Então, tem diferença disso do cloro para o bromo? Muito pouco. O bromo é um pouquinho menos eletronegativo, um pouquinho mais volumoso, mas ele não vai ter tantas distinções. O calor de reação não é tão diferente. Mas agora vai ter um pouquinho de diferença quanto ao flúor e o iodo, tá bom? Mas por hora eu só gostaria de frisar mesmo essas etapas de reação em cadeia que acontece entre o metano e entre o cloro. Beleza?